O começo do estoicismo, uma filosofia que transforma por volta do ano 300 a.C., na antiga cidade de Chipre, vivia um comerciante próspero chamado Zenão. Durante uma travessia marítima da Fenícia até o porto de Pireu, seu navio naufragou e toda sua carga foi perdida. A tragédia foi completamente inesperada e fora do controle de qualquer um, inclusive dele. De um momento para o outro, Zenão viu sua fortuna desaparecer, mergulhando na pobreza. Agora pare e pense. E se isso acontecesse com você? Como reagiria? Ao ver anos de esforço sendo levados pelas ondas? Você se sentiria traído pela vida? Injustiçado pelo destino? Para muitos, essa seria a resposta natural. Mas Zenão reagiu de forma diferente. Ele se tornaria o fundador de uma das filosofias mais poderosas da história, o estoicismo. Mudanças de mentalidade têm impacto duradouro. Transformações profundas começam com pequenas mudanças de pensamento. O estoicismo nasce exatamente disso, da aceitação serena diante daquilo que não podemos controlar. Inspirado pelas obras de Sócrates e outros pensadores da época, Zenão formulou um novo jeito de encarar a vida. Ele acreditava que, embora não tenhamos domínio sobre os acontecimentos, temos poder total sobre nossa reação a eles. Em vez de se desesperar por perder seus bens, Zenão escolheu manter a calma e focar em si mesmo. Para ele, não fazia sentido lamentar o que já havia se perdido, e sim fortalecer o que ainda estava em seu controle. Sua mente, suas escolhas, sua postura. Estoicos não são frios, são conscientes. Muitos acham que os estoicos são insensíveis ou indiferentes, mas essa é uma visão equivocada. O estoicismo não prega a ausência de sentimentos, mas sim o domínio sobre eles. É uma filosofia de vida que atravessa milênios e segue atual. Ela nos ajuda a lidar com as emoções negativas, transformando experiências difíceis em aprendizado e clareza. Uma filosofia acessível a todos. Diferente de outras doutrinas exclusivas da elite, os estoicos acreditavam que o conhecimento devia ser público e acessível. Por isso, ensinavam suas ideias em praças e locais abertos. Escravos, comerciantes, nobres ou imperadores, todos podiam aprender, e muitos aprenderam. 3 figuras históricas ilustram essa diversidade: Epicteto, que nasceu escravo; Sêneca, influente político e intelectual; e Marco Aurélio, imperador de Roma. O estoicismo não fazia distinções, era uma filosofia para todos. E foi assim que cunharam o termo cosmopolita, ou seja, cidadão do mundo. Mesmo numa era dominada por preconceitos, as mulheres tinham liberdade para estudar e aplicar os princípios estoicos. Por que tantos adotam o estoicismo hoje? Vivemos em um mundo caótico e imprevisível. As emoções podem nos trair. Mas, como ensina o estoicismo, não sofremos apenas pelas coisas ruins, e sim pelas surpresas. A chuva, por exemplo, é necessária e benéfica, mas nos incomoda quando nos pega desprevenidos. O mesmo vale para a vida. Os estoicos nos ensinam a esperar pelo inesperado, a aceitar o que vier. Exercícios para forjar a mente estoica. Uma das práticas mais conhecidas é o desconforto voluntário. Dormir no chão, tomar banho gelado ou comer o mesmo alimento simples por dias. Parece extremo? Talvez, mas é um exercício poderoso. Ele nos ensina que podemos suportar mais do que imaginamos e que a verdadeira força vem de dentro. Num mundo que nos bombardeia com a ideia de que felicidade depende do que temos ou parecemos ser, esse ensinamento é essencial. A armadilha da expectativa externa. Muitas vezes, depositamos nossa felicidade em coisas fora do nosso alcance. Status, aparência, dinheiro, conquistas. E quando essas metas não se realizam, sentimos
que fracassamos, mas os estoicos mostram o oposto. A verdadeira paz vem de fazer o nosso melhor, sem esperar garantias externas. Imagine alguém que trabalhou duro por meses e não recebeu a promoção esperada. Em vez de valorizar o esforço feito, ela se frustra, sem considerar os fatores além de seu controle. Se tivesse se concentrado no valor do trabalho em si, sua experiência teria sido mais gratificante. Essa é a mudança de mentalidade que o estoicismo propõe. A principal lição, a dicotomia do controle tudo, se resume a um princípio: separar o que está em nossas mãos do que não está. Ao entender essa distinção, você para de sofrer pelo que não pode mudar. Lutar por objetivos é válido, mas desmoronar quando algo foge do previsto é perda de tempo. Produzir um vídeo, por exemplo, envolve muitas etapas sob seu controle. Escrever, gravar, editar. Mas o número de visualizações está nas mãos do algoritmo. Então por que se desesperar por isso? O estoicismo ensina a medir o sucesso pelo esforço, não pelo resultado externo. As 4 virtudes do estoicismo. Sabedoria. Saber discernir entre o que depende de nós e o que não depende. Coragem. A força para seguir em frente mesmo, diante da adversidade. Temperança. O equilíbrio, a moderação e a simplicidade. Justiça. Fazer o bem, respeitar os outros, viver em harmonia. A justiça é considerada a mais nobre das virtudes estoicas. Segundo eles, nascemos para o convívio, para cooperar, não para competir. Exemplo moderno: Nelson Mandela, durante seus 27 anos de prisão, leu os escritos de Marco Aurélio. Quando finalmente foi libertado, muitos esperavam retaliação. Mas influenciado por ideias estoicas, ele escolheu perdoar. Ensinou ao povo que o passado não poderia ser alterado e que o futuro dependia de como reagiriam a ele. Isso é estoicismo em ação. Aplicações modernas. Psicologia e terapia. Hoje, muitos conceitos estoicos estão presentes em abordagens como a terapia racional emotiva comportamental, TRESS, que ajuda pacientes a questionar pensamentos irracionais, e a logoterapia, que ensina que a vida tem sentido mesmo no sofrimento, desde que descubramos um propósito. Conclusão? Precisamos aprender a pensar diferente. Precisamos parar de buscar sentido em coisas que não podemos controlar e começar a construir valor onde ele realmente importa, dentro de nós. O estoicismo é mais do que filosofia. É um farol em meio ao caos. E se o navio afundar, que tenhamos a tranquilidade de saber que vivemos com propósito. Porque no fim das contas, tudo acontece por uma razão. Mas e você? Como tem reagido a situações que fogem do seu controle? Quando algo dá errado, um projeto fracassa, uma amizade termina ou a vida simplesmente vira de cabeça para baixo, você se desespera ou tenta manter a calma? A verdade é que vivemos num mundo que nos vende a ilusão de que podemos controlar tudo. Planejamos cada detalhe, criamos metas, alimentamos expectativas. Mas basta um imprevisto para lembrarmos de que estamos à mercê da vida, e não o contrário. Aí que o estoicismo se torna mais relevante do que nunca. Não se trata de reprimir emoções, mas de canalizá-las com sabedoria. Não se trata de ser frio, mas de ser firme. Não é sobre ignorar a dor, mas encará-la como parte do caminho. Imagine se cada contratempo da sua vida fosse visto como um teste, não de força física, mas de força interior. E se, em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo, você perguntasse, o que posso aprender com isso? É essa mudança de mentalidade que transforma sofrimento em crescimento. É isso que separa os que apenas sobrevivem dos que realmente evoluem. Lembre-se, você não é definido pelo que acontece com você, mas por como escolhe responder. Essa é a liberdade suprema, a única que ninguém pode tirar de você.
como. Dizia Epicteto: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Portanto, a próxima vez que a tempestade vier, não lute contra a maré. Respire, observe, reflita e lembre-se, você pode não controlar o vento, mas pode ajustar as velas. Esse é o caminho estoico. E ele começa com uma escolha: a de viver com propósito, serenidade e coragem. A maioria das pessoas vive como se tivesse tempo de sobra. Deixam para amanhã as decisões que deveriam tomar hoje. Guardam sentimentos, engolem mágoas, evitam confrontos, se escondem da própria verdade. Mas os estoicos sabiam de algo que muitos de nós ignoramos. A vida é breve demais para ser desperdiçada com o que não importa. Marco Aurélio dizia: você pode deixar esta vida agora. Deixe que isso determine o que você pensa, diz e faz. Não é sobre ter pressa, mas sobre ter consciência. Consciência de que cada segundo é uma oportunidade de se tornar melhor. De que cada dia vivido no automático é um dia não vivido de verdade. Porque a vida não nos pertence. Ela apenas nos visita. E quando ela for embora, o que vai restar de você? Seu dinheiro, seus bens, sua imagem nas redes sociais? Ou será sua serenidade diante do caos, sua coragem em meio ao medo, sua justiça quando era mais fácil ser egoísta e sua sabedoria quando todos ao redor estavam perdidos? É isso que o estoicismo nos lembra, que a verdadeira grandeza não está nas circunstâncias, mas no caráter. Você pode perder tudo: sua empresa, seu relacionamento, sua saúde, sua estabilidade. Mas enquanto você não perder a si mesmo, enquanto continuar firme nos seus princípios, ninguém poderá te derrubar. Então, quando o mundo tentar te empurrar para o desespero, responda com presença. Quando a dor vier sem aviso, responda com aceitação. E quando o destino parecer injusto, lembre-se, você não está aqui para controlar o que acontece, mas para controlar quem você se torna através disso. Essa é a verdadeira liberdade, e ela começa dentro de você.